Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, nesses dias. Nós estivemos aqui em julho do ano passado, passamos por aqui de férias, viemos nesse local, oramos aqui dentro, né? Estava construindo, passamos aqui, oramos, vimos e ficamos. Quando eu cheguei hoje, meu Deus, eu fiquei tão impactada, eu fiquei tão feliz, eu fiquei com vontade de chorar, de ver como Deus é bom, como Deus é fiel, né? E vai crescendo, a igreja vai crescendo de glória em glória, em tamanho, em estrutura, pessoas maravilhosas, líderes cheios do poder de Deus, e essa conferência maravilhosa. Gente, eu senti dali, eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar. E o Senhor está aqui. Você está renunciando esses dias, poderia estar descansando na praia, em algum outro lugar. Mas você está aqui hoje. E Deus se agrada disso, da sua entrega. Se agrada da sua entrega de estar aqui nesses dias buscando. E o tema dessa conferência, né, que o pastor falou comigo, o tema da conferência é ensinando com o caráter de Cristo. Isso é poderoso. Nós precisamos estar sempre aprendendo e olhando para Jesus, olhando para Cristo, e queremos ser como Ele, ter o caráter dEle em nós, na prática, no nosso dia a dia. É desafiador, mas nós podemos. Amém? E hoje a primeira ministração do pastor Sandro foi tremendo, assim, com muita propriedade, foi tão tremendo. Cada teste daquele, né, que ele explicou, que José passou. Nós tivemos uma série, um mês, falando sobre a vida de José. Foi tão profundo, tão lindo, tudo que nós aprendemos. E nessa ministração, nessa série de mensagens, de 4 mensagens, e uma delas foi sobre o perdão, o teste do perdão. Foi poderoso e eu tive a honra de ministrar essa palavra. Foi muito poderoso o que Deus fez naquele culto, na nossa igreja, né? Que nós temos muito que aprender com José. E hoje também nós vamos ver outros homens de Deus, como eles se permitiram ser tratados, ser ensinados pelo Senhor e tiveram o seu caráter transformado. E eu creio que na sua vida também será assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E sobre ter o caráter transformado, a gente vai aprendendo todo dia, de glória em glória. Quanto mais crente velho a gente for, mais a gente aprende, não é verdade? Eu estava pensando, logo quando eu converti, quantas coisas tão erradas eu fazia. Meu Deus, que eu penso assim, que vergonha. Tanta coisa, eu afrontava meu líder, né? A igreja era bem pequena, pastor Eibe tinha assim umas 200 pessoas, e aí às vezes a gente ia conversar, ele conversar, e eu sem fé, sem sabedoria, e eu falava cada coisa, aí eu pensava, meu Deus, como que eu fui tão assim, né? Então Deus tem misericórdia de nós, Ele vai nos mudando, vai nos trabalhando na nossa vida, quando a gente permite ser mudada por Ele. E eu lembro uma época que o pastor Eibe queria comprar um canal de televisão lá na nossa cidade. Aí eu falei, não vai dar, é muito dinheiro, é muito investimento. Como que a gente vai conseguir? Sem fé, sem fé. E aí o pastor Eibe teve, né, assim, parou para me ouvir. Aí eu falei, pastor Eibe, ninguém vai sacrificar a igreja, babá. E ele falou, irmã, se você não tem fé, não tem problema. Entre de carona na minha fé e vamos juntos. Aí eu, uau, meu Deus. E aí fui. E eu realmente aprendi a crescer em Deus, a sair daquele nível, ir para um nível mais alto, ir para um nível, ir para outro nível. Então, assim, nós vamos aprendendo, crescendo e tendo o caráter de Cristo em nós.
Nunca a gente pode se sentir, ai meu Deus, tem jeito para mim não. Tem jeito sim para você. Teve jeito para mim, tem jeito para você também. Não é verdade? E nós vamos crescendo a cada dia. E a palavra de hoje é sobre o processo de Deus para transformar o nosso caráter. O processo, vamos falar bem alto? O processo de Deus para transformar o nosso caráter. Para transformar o nosso caráter. Há um processo. Você entendeu isso hoje, nessa tarde, né? Há um processo. Não é algo rápido. Você converteu, aceitou Jesus. Amém. Sabe, você vai entrar com tudo. Vai aprender. Você vai fazendo os livrinhos. Vai sendo discipulado. O discipulado inicial. E você vai fazendo as classes. Você vai aprendendo, lendo a Bíblia, orando. E você vai aprendendo. Os pecados maiores você vai deixando para trás, vai deixando para trás, mas há um processo. Hoje, agora à tarde, nós vimos na vida de José um processo para ele chegar no destino dele, em Deus. Você também vai passar, está passando por um processo. Você percebe isso? Então Deus, Ele deseja moldar o nosso caráter para que possamos refletir Jesus. Então, eu preciso querer ser moldada por Deus. Você quer ser moldado pelo Senhor? Amém. Eu creio que você quer. Então, primeiro nós temos que decidir querer ser moldados pelo Senhor. Então, nós precisamos passar por um processo de transformação para que possamos ser trabalhados, para que possamos crescer em Deus. E nós vamos ver hoje, quero falar sobre 2 homens, tem muitos homens e mulheres de Deus, que a Bíblia deixa bem claro, o processo deles. Você vai lendo a Bíblia, você vai ver o processo de cada homem e mulher de Deus. A Bíblia é clara. Da onde como eles começaram o processo de Deus e o que aconteceu até eles alcançarem o que Deus tinha para a vida deles, né? E hoje eu quero falar com você sobre 2 homens que são tremendos para a gente aprender com eles sobre se permitir ser trabalhado por Deus. O primeiro deles é Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, não é verdade? Eu nem vou ler muito na Bíblia, mas você conhece. Vamos pensar no caráter de Moisés. Vamos pensar que mudanças de caráter na vida de Moisés aconteceu, que isso nos impacta, que isso tem que trazer em nós esse desejo também de querermos essa transformação. Primeira coisa, que Moisés, ele foi criado num palácio, com riqueza, com o ensino daquela época de mais alto nível. Ele teve a melhor educação da sua época. Ele era um homem culto. E o que aconteceu com ele? Quando ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele ficou tão enfurecido, e o que ele fez? Ele agiu impulsivamente. Ele matou aquele egípcio. Ele agiu na força do ódio. Ele agiu na força do seu braço. E ele foi fazer justiça com as próprias mãos. E aí, será que isso não acontece com a gente também? Em muitas situações nós queremos agir na força do nosso braço, de maneira impulsiva. Então Moisés, ele passou por esse processo. Olha só aqui, Êxodo 2, de 11 e 12. 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi em um lugar onde estavam os irmãos hebreus e descobriu que era um trabalho pesado que eles realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Agiu
impulsivamente. Diga assim, agiu impulsivamente. Agiu impulsivamente. Gente, sobre essa questão de agir impulsivamente, é só o que a gente está vendo hoje nas redes sociais. Toda hora, aparecendo nas escolas, os alunos brigando por qualquer motivo, brigando, discutindo com o professor, com liderança, em casa, tanta violência, marido e mulher discutindo, brigando, respondendo impulsivamente, quantas violências domésticas, feminicídio, por impulsividade, por agir por impulso na hora da raiva, na hora de uma briga, na hora de uma discussão. Fala o que não é para falar, vai naquela área que não pode ser tocada, e aí age impulsivamente, tem aquele momento de briga. Então isso a gente vê direto, e principalmente dentro da família, dentro da nossa casa. É um lugar de proteção. É um lugar de amor, de carinho. Nós, dentro da família, é um círculo, um local que tem que haver proteção. Lá dentro da nossa família, da nossa casa, é o lugar de maior intimidade. Que você tem que ser transparente com a sua família. Mas ao mesmo tempo de ser transparente, ser tão chegado, você acaba agindo de maneira tão dura. De maneira impulsiva, às vezes gritando, falando grosseiramente, falando palavras que não é para falar, profecias malignas, dentro de casa, de maneira impulsiva. Aí é um filho machucado, é uma esposa zangada, é um marido de mal, e aí vai virando um círculo. Uma coisa tão pequena, mas pela atitude da impulsividade, eu não vou deixar passar, eu vou responder. Que ele pensa que ele é, só ele tem razão, e pá, aí começa. Caráter. Deus quer tratar isso em nós, crentes. Não estou falando com descrente não, porque o descrente já está quebrando o pau lá. Já está traindo, já está prostituindo, já está adulterando, já está tudo esculhambado mesmo. Mas é a igreja que Deus quer tratar. Quando você vem do mundo, e muitas vezes está dentro da igreja e o mundo ainda está dentro de você. Você precisa se libertar do mundo, das atitudes, do caráter. Aquele caráter mundano que você aprendeu lá fora. Agora é uma nova vida em Cristo. Nós precisamos levar a sério a nossa vida em Cristo. A criança de 0 a 7 anos é a formação do caráter da criança. É dentro da família que o pai tem que cuidar, a mãe, ensinar a palavra de Deus. É importante aqui na igreja estarem aprendendo a palavra de Deus em casa, com os pais, com a família, ensinando os princípios, as verdades, a disciplina, a correção, o temor do Senhor. É nossa obrigação cuidarmos das crianças, formar o caráter das crianças, dos nossos filhos, dos nossos parentes, das crianças do Kids. Então, é porque nessa faixa etária que é formado o caráter, aí ela vai só ajustando. Mas a formação, a base é nessa faixa etária. Se a gente perde essa faixa etária, perde o coração da criança, perde de formar o caráter, aí o diabo chega e toma o coração daquela criança. Aí quando fica um adolescente, fica mais difícil. Então, nós precisamos cuidar na nossa casa, dos nossos filhos, cuidarmos do ambiente da nossa casa, ser um ambiente de amor, de conversa, de não deixar o ódio, a impulsividade, não querer perder. Eu lembro quando eu era bem adolescente na minha casa, nós somos 8 irmãos. Pense, a minha mãe tinha 8 filhos, ainda adotou mais 2, 10. Aí era um quebra-pau dentro de casa. Quem teve uma família grande sabe como é que é, né?
Então, eu sou quase caçula. Eu tinha 7 filhos, eu era caçula, bem mimada. Aí depois que eu tinha 7 anos, a minha mãe resolveu engravidar. Aí teve mais um filho, aí para todo mundo dizer, "Ih, vai ficar pro canto, vai ficar pro canto." Aí eu me sentia rejeitada. Aí sabe o quê? Fiquei revoltada. O quê? Vou lutar pelo meu espaço. Aí eu fiquei atrevida. E aí eu era impulsiva, eu brigava com todo mundo, eu batia nas minhas irmãs, eu era adolescente de 14 anos, mas eu batia nas minhas irmãs, eu brigava com todo mundo, eu era respondona, era terrível. E aí nem minha mãe me aguentava, mentia, fazia tudo. Aí a minha mãe não me aguentava mais. Eu dizia que ia para aula, eu ia namorar. Eu dizia que ia fazer um trabalho, eu ia para o cinema. Aí eu dizia que ia para a igreja, eu ia para a festa. Era nesse nível aí. Tem alguém assim, hein? Ninguém, né? Todo mundo foi sempre santinho, né? Aleluias. Só eu fui a grande pecadora. Gente, quando eu vou ministrar no encontro com Deus, aí eu conto da minha vida do passado. Aí todo mundo, meu Deus, a pastora Albert aí. Gente, só eu era a terrível pecadora, ninguém mais era pecadora aqui. Aí, então, eu aprontava tudo. A minha mãe não me aguentava mais. Ela disse, eu não aguento mais essa menina. Me mandou, a gente morava em Santarém, mandou para a capital, onde meus irmãos estavam fazendo faculdade, mandou para 14 anos. Ai, como eu sofri, gente. Como eu sofri. Andando de ônibus, não conhecia nada, não tinha amigo. Passei pelo processo do sofrimento da solidão. Mas quando você não tem um coração bom, você não sabe, não consegue avançar no processo. Eu não tinha um coração bom. Eu continuava com o coração duro, de pedra, com raiva, zangada. Não gostava de ir para a igreja. Era toda revoltada. Passava ali, né, sofrimento. Mas eu ficava era com raiva de Deus. E da minha mãe, e do meu pai, e de todo mundo que estava na minha frente. Eu tinha era raiva. E aí... E o processo, eu continuava no processo do sofrimento. E só apanhando da vida. Namorava, o namorado me deixava, me traiu, me abandonava. Aí com uma raiva eu ficava. Mas eu sou tão bonita, porque ninguém quer nada comigo. Mas é porque eu era terrível. Até dava nos namorados. Gente, um dia eu dei num guarda de trânsito, vocês acreditem? Eu bati no guarda de trânsito, porque eu estacionei no lugar errado, o guarda me multou, aí eu peguei a multa, rasguei e joguei na cara dele. Aí ele pegou, fez outra multa, aí eu joguei, aí ele pegou, eu fui entrar no carro e ele segurou o volante do carro, aí eu empurrava a mão dele, aí ele me empurrava, aí ficamos lutando os dois, aí ficou lutando. Eu e o guarda de trânsito, aí acabou que foi os dois presos, eu e ele. Aí... sei que era desse jeito. Aí eu corri atrás de ladrão para prender ladrão. Se o cara quisesse me enganar, tinha uma loja. Aí um cara foi lá, começou, eu vou querer essa roupa, vou querer essa roupa. Fez um monte, disse que ia comprar. Eu digo, glória a Deus, vou vender muito. Aí o cara, não, eu vou pegar o cheque porque eu volto, não sei o quê. Aí voltou com esse cheque. Aí eu, tá, eu vou vender muito. Vendeu no cheque, vendi no cheque pro cara. Aí me levou um monte de roupa, deu um checão. Aí quando eu botei no banco, o cheque era roubado. Ai, que ódio que eu fiquei do homem. Eu vou pegar esse desgraçado. Aí, meu filho, passou 6 meses, o cara sumiu. Com a minha roupa pra lá, sumiu. Aí eu vou pegar ele. Passou. Com um belo dia, quando eu vou descendo para ir para minha loja, uma loja de venda de passagem, que naquela época tinha loja de venda de passagem, né? Aí eu olhei, aquele cara eu conheço. Aí eu fui lá, cheguei lá. Aí eu fiquei lá perto dele assim. Aí ele estava comprando passagem. Aí eu falei, vem cá, tu é o fulano, né? Ele disse, sou. Aí eu disse, tu é o ladrão, é o cheque roubado, pega o ladrão. Aí ele saiu correndo dentro da loja, eu corri atrás dele. Aí eu corria, pega o ladrão, ele me roubou, ele é o ladrão. Aí todo mundo começou a correr atrás dele. E eu corria e gritava, aí o povo corria. Aí todo mundo no comércio correndo, pensando que ele tinha me roubado naquela hora. Não era, aí eu gritava, pega.
Aí todo mundo correndo, uma multidão correndo atrás do ladrão, correu 2 quarteirões. Aí pegaram o ladrão, aí todo mundo pá, pá, pá. E eu também, deixa eu dar o meu, pá, pá. Aí comecei a dar soco no ladrão. Aí foi aquela confusão, chegou a polícia, ele já tinha sido espancado. Aí levou ele preso. Aí eu fiquei feliz da vida, porque eu dei uns bons socos na cara dele. Aí eu adorava bater. Aí, gente, aí eu sei que até o ladrão eu botava para correr. E depois de tudo isso, um belo dia, estava cansada de lutar e de correr. O Senhor me alcançou pela misericórdia dele. Querem saber como o Senhor me alcançou? Ou na próxima viagem eu conto? Que eu tenho que pregar, irmãos, eu tenho que pregar. Minha pregação é enorme aqui, viu? Só para fechar rapidinho. Gente, eu ia para uma festa de carnaval. Eu namorava com o Sandro, que hoje é meu marido. A gente era do mundo mesmo. Aí ia para uma festa de carnaval, eu estava toda produzida. Um short, micro short, uma micro blusa, toda fantasiada e tudo. Ia para a festa, entrei no meu carro, que eu tinha uma Pampa, assim, aquele carro que tem a carroceria, que hoje é como se fosse aqueles carros de carroceria, era uma Pampa da Ford. Aí eu fui nesse carro, 9 horas da noite, ia para pegar o Sandro para a gente ir para essa festa. Aí eu bem no caminho assim, aí veio um carro, passou perto de mim, fez assim, me cortou e passou. Eu digo, tá me cortando, é? Aí eu também cortei ele. Aí ficou aquele pega, sabe? Ele me corta, eu corto, ele me fura o sinal, aí eu furo também. Aí ficamos na rua, pá, 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 naquela coisa. E eles todos vestidos de carnaval, já todo doido. E eu também. Aí tá. Quando chegou na frente, assim, tinha uma encruzilhada, aí tinha um sinal, e o sinal ficou amarelo. Quando o sinal ficou amarelo, eu senti, assim, algo freando o meu carro. E o carro passou com tudo no sinal. Na frente vinha um caminhão cheio de madeira. E esse carro não viu, entrou com tudo para baixo desse caminhão. E meu carro ficou parado no sinal assim. Fiquei olhando aquele acidente, meu Deus. Aí eu cheguei com o carro mais perto, aí o pessoal vieram e começaram a tirar as pessoas dentro do carro e botavam atrás do meu carro e eu lá. Colocaram o meu carro e leva para o hospital, leva. Há muito tempo atrás, né, podia levar para o hospital naquela época. Aí eu saí correndo para o hospital, levei, cheguei no hospital. Gente, acidente, vem. Aí eles vieram com a maca. Quando eles trouxeram a maca para pegar as pessoas que estavam atrás do meu carro, eu olhei junto com eles para as pessoas. Não existiam pessoas, existiam pedaços. As pessoas estavam todas quebradas, fraturas expostas, braços quebrados, todos quebrados, ensanguentados e mortos. E eu fiquei assim, como assim? Nós estávamos competindo, estávamos juntos, íamos juntos para essa festa aí. E eu tô aqui. Aí eu fiquei assim em choque. E aí Deus falou comigo, senti muito forte Deus falando, eu poupei a sua vida. Eu poupei a sua vida, porque eu tenho um propósito para você. Meu Deus, que isso? Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu comecei a falar, Deus, o Senhor poupou a minha vida. O Senhor tem algo para mim. E eu comecei a chorar. E a chorar e sair ali atordoada daquele lugar. Aí corri e fui encontrar com o meu namorado, que era o pastor Sandro. Cheguei ali, Sandro, tu não sabe o que aconteceu e tal. Aí ele, o que foi? Houve um acidente assim, e eu tô aqui me tremendo, o pessoal morreu, não sei o quê. Falei, toma logo uma dose aí de uísque agora. Aí eu tomei uma dose de uísque bem dupla. Aí, bora pra festa. Aí eu fui pra festa com ele. Cheguei lá na festa, um lugar enorme. Aí, pulando carnaval. Aí eu entrei naquele lugar, tentando me alegrar. Meu coração acabado.
E aí ele disse, bora subir. Tinha um mezanino com uma escada. Aí subimos, ficamos lá em cima. Quando eu olhei, lá de cima para baixo, o Senhor abriu a minha visão. Deu uma visão aberta. Eu vi o inferno. As pessoas gritando. Ah! Aquelas que estavam cantando aos nossos olhos naturais. Ah! Não, 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 não. Gritando. Ah! Gritando, desesperada. Ah! E fogo, 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 consumindo a vida delas. Aí eu saí correndo daquele lugar, e continuo correndo até hoje eu estou correndo. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu estou correndo para Jesus até hoje. Saí do inferno e fui para Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim foi a minha conversão. O Senhor teve misericórdia de mim. E eu creio que também você tem uma experiência com o Senhor. Se você está aqui, porque você teve uma experiência marcante com o Senhor. Amém? Aí o processo de transformação foi grande, meu irmão. Foi grande. Glória a Deus. Então vamos continuar, né? Isso aqui não é uísque não, tá? Aleluia. A irmã converteu mesmo, de verdade. Então aí teve o processo de transformação na minha vida, mas eu quis ser transformada, eu quis ser discipulada, eu quis ser corrigida, eu quis ser ensinada. Foi um processo e ainda estou no processo de transformação. Amém? Então, o que aconteceu aqui, voltando, o que Moisés. Então, Moisés agiu por impulsividade. Matou. O que aconteceu? Faraó, quando soube, disse, eu vou matar. Mandou, vamos atrás dele e vou matar. Em Êxodo 2:15 fala assim, quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ele fugiu, foi embora lá para o deserto e se escondeu para lá. E ficou lá sentado à beira do poço. E aí continua a história, que ele ficou lá. Ele sofreu consequências graves, trágicas. Foi grave e teve que fugir para o deserto. Ele teve que lidar com as consequências. Quando nós agimos na impulsividade, nós vamos sofrer as consequências. Vamos sofrer as consequências. E Moisés teve que sofrer as consequências de agir por impulsividade, matando aquele homem. Ele teve que sair e se esconder. E ele passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Esses 40 anos no deserto foi o processo de transformação na vida dele. Foi quando ele começou o processo de transformação do caráter dele. Porque ele era uma pessoa impulsiva e não poderia ser usada por Deus com esse caráter. E lá no deserto foi uma escola. Foi uma escola de aprendizado, onde Deus foi trabalhando o caráter dele através da humildade. Pense só, ele um cara PhD, um cara doutorado, formado, foi lá no meio do deserto, cuidar de ovelhas, ficar no sol quente, ficar à deriva lá do sol, do vento, da chuva, cuidando de ovelha, leva a ovelha para um lado. É um trabalho cansativo, não é verdade? Você vai ali no sol quente, pouquinho já fica com a sua cabeça doendo. Imagine passando dia após dia no deserto, andando, cuidando de ovelhas. Isso era um tratamento de Deus na vida dele. É Deus trabalhando a paciência, curando ele da impulsividade, quebrando todo orgulho dele, Deus trabalhando com ele. Até que um dia Deus apareceu para ele. Essa história você já sabe também. Que ele apareceu na sarça ardente
Moisés estava lá, foi levar as ovelhas lá para o Monte Horebe. Chegando lá, ele viu aquela sarça pegando fogo e não se consumia. O que é isso? Ele foi lá. Chegando lá, Deus falou com ele. Deus falou com ele. Assim, Deus falou comigo. Deus falou com você naquele dia chave que Deus tocou em você. E Deus falou com ele lá naquele lugar. Êxodo 3, 11, 14. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. Deus falou com ele: eu vou te levar, vou te levantar como um líder para salvar a nação. Aí agora, aquele homem que era impossível, agora estava um homem humilde. Vamos ver o que ele vai dizer? Aí ele respondeu a Deus assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Agora já era humilde demais, né? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Deus falou para ele: eu é que estou, agora sou eu. Não é pela sua força, não é na força do seu braço. Você não pode depender da força do seu braço, mas agora sou eu que te envio como libertador desse povo. Entendeu o momento? Era ele a pessoa, mas não era o momento quando ele agiu impulsivamente, mas agora era um momento que ele estava o quê? Aprendendo a depender de Deus. Quando Deus falou que ele iria libertar, porque aquilo já estava no coração dele, queimando para libertar o povo. Mas agora era Deus que estava enviando. Agora era o momento certo. Agora era o momento. E a impulsividade deu lugar à dependência. Diga assim: a impulsividade deu lugar à dependência de Deus. E o resultado da transformação: Moisés se tornou um dos maiores líderes da história. Não é verdade? Todo mundo conhece Moisés. Conduziu o povo de Deus com paciência e humildade. Com paciência e humildade. Você pode ver, na Bíblia fala em Números 12, 3, fala assim: ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha o que fala sobre Moisés, que ele era uma pessoa humilde. Então, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que age na força do seu braço, age na força do ódio, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, ela pode ser transformada, ela pode se tornar uma pessoa humilde, quando ela passa pelo processo de Deus. Você tem que aceitar, você tem que querer esse processo. Deus quer nos ensinar a depender dEle. Com a vida de Moisés, está nos ensinando que nós temos que aprender a depender dEle. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na força do nosso braço, mas é no poder dEle. Amém? Isso ficou claro? Então, é muito importante deixar Deus trabalhar no nosso caráter. Não é porque, mas eu sou assim mesmo, pastora. Eu também dizia, eu sou assim mesmo. Não levo recado para casa não. Eu faço. E tal, né? No meu casamento, quando eu casei, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Logo quando nós casamos, era a minha vontade. Era a minha acusação, eu acusava o meu marido. Ele faz isso, faz isso, faz isso. Mas não reconhecia o meu erro. Aonde eu estava errando, aonde eu estava falhando, não reconhecia. Eu só conseguia ver o erro dele. E aí o casamento não podia ir para frente. Como é que vai? Que você não tem um parceiro, uma parceira, você tem um adversário para estar te acusando. Basta o diabo para estar acusando a gente. Marido e nem mulher, o cônjuge não é
o nosso acusador. O nosso acusador é o diabo. Então é muito fácil para a gente, né, casal, ficar apontando o erro do outro. Olha, eu fazia uma lista, irmão. Eu pegava o papel e fazia uma lista e pregava na porta do guarda-roupa. E chegava cansado, quando abria o guarda-roupa tinha um recadinho, a lista dos seus pecados que você precisa melhorar. Misericórdia. Então, muitas vezes a gente se sente tão certona. Eu isso, eu aquilo, e o erro é só do outro, e a gente nunca tem erro. Sabe? O orgulho, a autossuficiência, sabe? É não reconhecer o nosso erro, não pedir perdão. Isso é caráter. Você tem que aprender a pedir perdão. Marido tem que aprender a pedir perdão. Você pede perdão todo dia na sua casa para sua esposa? Tem que todo dia ter motivo para pedir perdão. Se não tiver, você arranja um. Mulher, tem motivo para pedir perdão. A gente fala o que não deve, a gente pensa que não deve, né? E às vezes com os filhos, né? Com os filhos. A gente muitas vezes peca muito com os filhos, fala que não deve, às vezes não dá atenção que deveria, às vezes não corrige da maneira correta, demora muito para corrigir, é passivo demais, deixa os filhos fazerem o que querem. Nós precisamos ser sábios. Hoje nós precisamos mais que nunca ser sábios dentro da nossa casa, guardando a nossa família com um muro de proteção, de sabedoria de Deus, pedindo perdão, recebendo conselho, recebendo ajuda. Sabe, tem gente que é tão autossuficiente que ela não pede conselho de ninguém, não pede ajuda de ninguém. Ele sabe tudo, mas vai ferrar todo mundo também. Porque só ele sabe. Aí quando erra, todo mundo sofre o dano. Então é momento de parar, refletir. O que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa refletir o caráter de Cristo. Para que eu possa refletir o caráter de Cristo. Para que eu cumpra o propósito que Deus tem para mim. Amém? Não vim aqui puxar a orelha de ninguém, viu? Só com muito amor e carinho. Agora, então, nós vimos Moisés. É um homem manso e humilde. Ele aprendeu e a conduzir o povo em momento de muitas dificuldades. Ele teve sabedoria em Deus. Amém? Assim eu declaro sobre a sua família também. Você, pai e mãe, eu declaro espírito de mansidão, de humildade e sabedoria do Senhor para conduzir a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus discípulos, em nome de Jesus. Essa unção de Moisés sobre você, em nome de Jesus. Amém. A segunda, o homem de Deus é Davi. Davi, eu amo demais a vida de Davi. Quando começou, ele era um jovem puro, que amava o Senhor, um adolescente puro, que amava o Senhor, que fazia canções para o Senhor. Ele ficava ali cuidando das ovelhas e tocando hinos de adoração a Deus. Olha que lindo o coração dele. E o Senhor mandou ungir como rei de Israel. Que coisa! E com isso ele não ficou orgulhoso. Samuel foi lá na casa dele, ungiu ele como rei, e ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo. Não mudou nada, continuou cuidando das ovelhas, sendo uma pessoa humilde, cantando as canções para o Senhor do mesmo jeito. Não subiu para a cabeça, ele ficou tranquilo. E aí, você sabe toda a história. Ele foi de glória em glória, foi para lá, enfrentou o gigante Golias. E aí o rei Saul ficou com raiva dele, se tornou inimigo dele, tentava matar ele muitas e muitas vezes. E ele perdoava. Quando você assiste o filme, você fica, ai, como que ele vai? Perdoava. Cada vez que o rei Saul jogava a lança para matar ele,
Aí perdoava, voltava lá, cantava adorações para o rei, o rei Saul ser liberto. Que coração humilde, que coração segundo o coração de Deus. E ele teve muitas vitórias, 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 anos e anos de vitórias, de bênção. Sabe, aquele crente maduro, cheio de Jesus, por anos e anos tendo vitória, vida com Deus, vida no altar, aleluia, glória a Deus, falando em línguas, glória, ganhando multidões. Mas até que um dia ele resolveu tirar férias. Ele resolveu olhar pela janela. Deixa eu ver como é que está o mundo aí. Deixa eu ver o que tem de legal aí no mundo. Deixa eu ver. Até que ele resolveu abrir a internet. Foi lá para o bate-papo. Foi ver as conversas na internet. Foi ver os filmes. Foi entrar em coisas que não devia. E aí, os olhos, coração, os olhos, né? Os olhos, os ouvidos são as portas sensoriais que nos atraem. Olho, olha uma mulher bonita, olha dinheiro, olha coisas. A visão nos atrai. Olha, aquele homem na academia, malhado. E o meu que não faz academia, magro. Olha esse aqui, malhadão. Ah, meu Deus. Ai, queria um desse. Pra quê, meu irmão? Fica lá, roendo seu osso mesmo. Vai estar de boa. Irmãs, relax. Então, mas não é só as mulheres não, os homens também, viu? Os homens também. Então, gente, Davi abriu a janela e olhou. Seus olhos atraíram que uma mulher bonita, o corpo daquela mulher, não foi amor, foi paixão, desejo da carne, desejo sexual pelaquela mulher. E ele, como rei, ele podia, eu posso. Trouxe a mulher, teve relação com a mulher depois ficou grávida. E agora, percebe que um pecado vai chamando o outro, que vai chamando o outro. É só um flertezinho, é só uma olhadinha, não tem nada não tem problema, é só uma olhadinha. Ah, é só um pouquinho de pornografia aqui. Não, é só uma traiçãozinha aqui. É só uma experiência ali. E aí, vai virando assim, uma bola de neve. Cada vez um pecado vai trazendo o outro. E aí, então, ele traiu a mulher ficou grávida, trouxe a mulher, teve relação com a mulher, adulterou, aí ficou grávida. E agora, o que eu vou fazer com esse problema? Qual é a ideia? Vou matar o marido dela. Ele é lá, tá lá no combate. Coloque na linha de frente. Cria uma estratégia. Mata o homem. E agora a viúva. Agora, ele vai cuidar da viúva. Olha a aparência. Pelas aparências, tudo bem. Porque ele vai cuidar daquela viúva para não ficar desamparada. Caráter, mentira, adultério, fornicação, prostituição, engano, homicídio. E aí ficou com ela, casou com ela, ela ficou grávida. E o que aconteceu? O salário do pecado é a morte. Então, seu filho ficou doente e ele chorou, jejuou, jejuou e Deus disse não. O salário do pecado é a morte. A criança morreu. A consequência, a gente tem as consequências do pecado.
tem as consequências. Então, tudo isso aconteceu. Isso está em 2 Samuel 11, de 1 a 5 e de 14 a 17. Tudo isso que eu falei para você, aí nessa passagem, que eu não vou ler porque eu já falei. E aí o que aconteceu? Ele ficou na dele, ó, sofrendo lá, caladinho, não falou para ninguém, ficou tudo aqui, ó, debaixo dos panos, o pecado, ninguém da igreja pode saber meu pecado, eu sou um líder, ninguém pode saber que eu estou em pecado, que eu estou transando, que eu estou aqui e ali flertando, vamos esconder tudo e tal. 2 Samuel 12, de 1 a 7, olha o que aconteceu. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bens, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia no seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que esse homem que fez isso merece a morte. Olha só, sendo justiceiro. 6. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Portanto, agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Uau! É isso. O profeta, o homem de Deus, tem que falar a verdade. Doa quem doer. Tem que confrontar com a verdade. O pecado tem que ser confrontado. Você é este homem, diz o Senhor, o Deus de Israel. Você, ungido rei de Israel, e livrei-te das mãos de Saul. E aí vai. Então veio a profecia e a disciplina de Deus sobre ele. Mandou através do profeta. E aí entrou o processo, como foi o processo da transformação de Davi. O que aconteceu? Ele pecou, todo mundo sabe. E aí, como é que foi o processo de transformação? Ao ser confrontado, Davi reconheceu o seu pecado. Diga assim: reconheceu o seu pecado. E se arrependeu profundamente. Você pode ver lá no Salmos 51. Salmo 51 é o salmo que ele escreveu quando ele estava em profundo arrependimento por ter feito isso, quando ele foi confrontado. Salmo 51 fala assim, ó. Eu amo esse salmo. É o arrependimento de Davi. É forte isso. Fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu coração, Senhor. Pense no arrependimento, na humildade, no reconhecimento que ele tinha feito algo grave. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, Senhor. E fiz o que era mal aos teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que, aí continua.
ele continuou o processo de arrependimento. No versículo 10, cria em mim, ó Deus. Depois de se humilhar muito, Salmo 51, aí no versículo 10 ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Olha o que ele desejava. Primeiro lugar, arrependimento. Não pode haver transformação de uma pessoa, de um caráter, se não houver arrependimento verdadeiro, genuíno, com choro, com pranto, com ranger de dente. Não pode ser, ai, me desculpa, deixa pra lá, fui mal, tá? Não, tem que confessar o pecado, o que foi que eu fiz, foi errado, foi grave, eu vou pagar as consequências, mas me perdoa, eu errei, eu pequei contra Deus, contra o meu Deus, eu pequei contra você, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso é um arrependimento. Você não pode ficar brincando com o pecado e fingindo arrependimento. O Senhor vem buscar uma igreja pura e limpa. Arrependimento. Hoje é tempo de arrependimento verdadeiro e genuíno. E aqui, ó, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse tem que ser o nosso desejo. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração puro. Senão eu não vou ver a Deus. Eu vou estar só brincando de ser crente e não vou ver a Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito que conecta com o Senhor, que é estável com Deus. Não é aquela coisa que vai para lá e vem para cá. Não me imputes a tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Oh Deus, clame ao Senhor. Deus, não tira o teu Espírito Santo de mim. Eu não quero ficar longe de ti. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Não, Senhor, quem sou eu longe da tua presença? Eu não sou nada. Eu sou como uma erva, como uma planta que rápido vai secar. Senhor, não tira a tua presença de mim, não tira teu Espírito Santo. Eu não quero entristecer teu Espírito Santo, eu não quero ofender teu Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração, o nosso clamor hoje. Como igreja do Senhor, nós temos que orar e clamar: Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algo errado em mim, a orgulho, a vaidade, a falta de perdão, a inveja, seja lá o que for. Deus, eu preciso me arrepender. Diferente de Saul, que se justificava. Sabe, pior coisa é a pessoa que fica se justificando. Eu fiz isso porque o fulano fez isso. Porque o fulana fez isso. Fica arranjando justificativa. Davi, ele se humilhou. E o processo de Deus, ele inclui as consequências difíceis. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca pecou. Ele pecou muito. Pecou feio. Mas ele sabia se humilhar verdadeiramente. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se humilhava. Você pode pecar, mas você tem que se humilhar. Pedir perdão, não só para o seu irmão, mas em primeiro lugar para Deus. Porque você feriu o coração de Deus, porque você ofendeu a Deus. E Davi, Deus manteve o trono dele, reafirmou a aliança dele. Deus não tirou o trono de Davi quando ele pecou. Deus conhecia o coração, ele passou pelo processo, ele foi humilhado, ele sofreu consequências gravíssimas dentro da sua casa, dentro da sua família. Entrou o pecado, o ódio, o homicídio, o estupro, a rebelião, tudo de ruim aconteceu dentro da sua família. Foi as consequências, mas ele buscou o Senhor e o Senhor não tirou o reino dele. Aleluia. Nós precisamos ter esse coração ensinável e arrependido diante de Deus.
quando nós pecarmos, nos humilharmos e permitir que Deus nos restaure. Amém, irmãos? Rapidamente, eu quero só falar áreas importantes da transformação do caráter. Que áreas nós precisamos ser transformados? Orgulho é o primeiro, o pastor Sandro falou agora à tarde. Impaciência, aquela pessoa que não tem paciência com nada, quer logo o resultado. Deus é Deus, Deus é Deus. Então a gente tem que fazer agora. Calma, meu irmão. Se acalme, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Falta de perdão, já falei. Desonestidade, sabe? Aquele negócio de mentirinha aqui, abrindo concessões ali. Deus precisa tocar, você precisa entregar o espírito da mentira, você precisa ser liberto e ser verdadeiro, sim, sim, não, não. Falta de compromisso com Deus é uma área que no nosso caráter que precisa ser transformado. Falta de compromisso com Deus. Diz que ama a Deus, mas não tem compromisso, não lê a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não se compromete com nada. Que amor é esse? Falta de caráter. E outras coisas mais que o Espírito Santo vai revelando. Deus quer trabalhar nessas áreas. Tem área na nossa vida que o Senhor quer trabalhar. Nós devemos permitir que Ele transforme áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Você sabe, o Espírito Santo sabe, e Ele pode te dizer que áreas precisam ser transformadas. E a última coisa, como nos submetermos ao processo de Deus. Você pode pensar, como eu posso agora, pastora? Já detectei. Como eu posso fazer para me submeter ao processo de Deus? Primeiro, aceitar o deserto como lugar de aprendizado. A dificuldade que você está passando, a consequência do seu pecado é um lugar de aprendizado. O deserto, o tempo difícil, veja como aprendizado. Você vai sair dali aprendendo algo, a depender de Deus, a amar a Deus, a se arrepender, seja lá o que for. Aceite como aprendizado e não com raiva de Deus. Como eu falei, tudo que acontecia comigo, eu ficava com raiva de Deus. Com raiva de Deus. Eu aprendi que eram tudo consequências dos meus pecados. Segunda coisa, ter um coração humilde e ensinável. Diga, Senhor, eu quero ter um coração humilde e ensinável. Aleluia. Terceira coisa, depender de Deus e não da nossa própria força. Lembra de Moisés? Não seja impossível. Não tente resolver as coisas na força do seu braço. Então, dependa de Deus e não da força do seu braço. E a quarta coisa é ser transformado para refletir o caráter de Cristo. Você querer ser transformado. Diga, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar uma igreja pura, limpa. Apocalipse 19:7 fala o que lá? Que vai haver um dia. Vai chegar esse dia. Que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E esse dia, nós devemos estar preparados. E Ele vem buscar, sabe o quê? Uma noiva pura e limpa. Ele não vem buscar uma igreja cheia de pecado. Ele vem buscar uma igreja pura e limpa para a boda do Cordeiro. Ele vem buscar a sua igreja para o casamento que está falando lá em Apocalipse 19:7. Aleluia, bem lá no final de Apocalipse. Olha isso. Apocalipse, vou ler rapidinho aqui para você.
Alegremos e exaltemos e demos a glória, porquanto chegou a hora da boda do Cordeiro, da boda do Cordeiro. A noiva dele já se preparou, amém? Você está se preparando aqui nessa noite. Você está se preparando aqui nessa noite. Aleluia. Quando chegar esse dia, você já deve estar pronta. Não, pera lá, Senhor, que eu ainda vou me preparar. Não, não. A preparação é agora. A noiva já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho fino. Linho fino, pureza, atos de justiça, caráter de Cristo, santidade. Esse é o momento da gente se vestir. É hoje, é agora. Esse é o momento. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. O que é o linho finíssimo? São atos de justiça, de pureza. Então o anjo me disse: bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia da boda do Cordeiro. Aleluia! Bem-aventurados são aqueles que são chamados para a boda do Cordeiro. E saiba que você está tendo oportunidade hoje de estar se preparando para essa boda. Essa conferência é um preparo. O Senhor trabalhando em você, o caráter de Cristo, Ele preparando a igreja para encontrar com o Senhor, seu Deus. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Sabe, eu quero consumir a minha vida. Eu quero dedicar a minha vida em agradar o Senhor. Eu quero me arrepender. Eu quero me prostrar, reconhecendo aonde eu estou falhando. Eu quero vestir essas vestiduras brancas. Eu quero estar na boda do Cordeiro, para esse grande casamento. Fique de pé e vamos adorar o Senhor, sabe?